Vamos trazer então o técnico Igor Magalhães falando em entrevista coletiva. Primeiro, o Igor respondendo se o desempenho do Vila agradou mais pela entrega dos jogadores do que pelo resultado, já que o Vila ainda segue no Z4, hein, Igor? É lógico que a gente saiu com o sentimento hoje de que os jogadores, principalmente o mérito todo deles, né? De que nós representamos bem o nosso torcedor. Lógico que a nossa situação, a gente tentava ganhar os 3 pontos, mas se tratando de um clássico, né, um jogo mais truncado, um jogo mais forte, fisicamente o jogo foi muito forte, e a gente conseguiu anular as forças do Goiás, né, principalmente ali com o Manga, que é um jogador muito potente, é um jogador com muita força. E o principal de tudo, eu fiquei satisfeito pela coragem. Vindo numa situação como a gente vinha antes, se gerava muita desconfiança dentro da cidade. O nosso clube também vivia situações de muita desconfiança, porque geram muito desgaste, né, os resultados negativos. Mas os atletas deram uma resposta muito positiva, né? Estamos recuperando a confiança do nosso torcedor. Esperamos agora jogo a jogo. Segunda-feira tem outra batalha, não dá tempo de respirar. E voltar a vencer. É o que nos resta para a gente tentar ir o mais rápido possível, conseguir uns pontos para ficar mais distante dessa situação. Agora a pergunta do Pedro Henrique Rabelo, da Rádio CBN. Ele diz assim: Igor, o gramado atrapalhou a qualidade do jogo? Os jogadores reclamaram? Olha só, a gente tentou jogar. Tem momentos que é lógico que o gramado agora é recente, né? Precisa de mais um tempo para se recuperar totalmente. Mas a gente não poderia abrir mão de jogar no nosso domínio aqui, né? É o nosso maior rival. Se fosse ao contrário, aconteceria da mesma coisa, aconteceria da mesma forma. E eu acredito que agora a gente precisa potencializar o que aconteceu no jogo. Se a gente for começar a potencializar as coisas que geram extra, a gente vai gastar muita energia e não consegue, principalmente, chegar numa solução do que é valorizar principalmente o desempenho dos atletas, a nossa proposta de jogo. Eles são merecedores de tudo isso porque eles executam dentro do campo. Agora a pergunta do Paulo Massad, da Rádio Sagres. Ele diz assim: boa noite, Igor. A postura do time, o comportamento em campo serve para dar esperança ao torcedor que os resultados irão melhorar? E o empate foi justo? O nosso pensamento era vencer o jogo, né? Saímos com esse sentimento que daria para ter vencido. Mas do outro lado também tem um grande adversário, né? Não podemos tirar os méritos do adversário também. Enquanto deslumbrar uma expectativa melhor para o torcedor, com certeza, né? Esse é o nosso primeiro intuito, de recuperar a confiança dos jogadores, de recuperar a confiança do nosso torcedor sobre a nossa equipe, de tudo que está sendo feito aqui. Esse ano é um ano que a gente voltou para a Série B, é um ano muito difícil, tem muito time grande aí lutando por seu espaço de retorno, equipes médias também lutando para conseguir algo diferente na competição, e nós estamos dentro desse bolo aí. Lógico que começamos mal, começamos com o menor percentual de pontos possível da que a gente imaginava, mas nós estamos na batalha, agora é tentar crescer muito dentro da competição, pegar uma sequência boa aí para a gente chegar mais próximo do nosso objetivo. Beleza, esse, portanto, Pasqueto, o Igor Magalhães, um trecho da entrevista coletiva dele, analisando o que foi o empate há pouco aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga, 0-0 no clássico com o Goiás. E em um determinado momento da entrevista coletiva, o Igor Magalhães se emocionou ao falar de sua mãe. Vamos acompanhar. É verdade. Antes do jogo eu estava com esse sentimento, vendo os jogadores aquecendo ali. Veio algumas reflexões do passado, né, como atleta. E eu falo para você com toda a verdade, é algo diferente, algo diferente. Minha família mesmo sabe disso. É muito sofrimento, né? Hoje, falando com a minha mãe está com uma luta aí contra o câncer e hoje era o dia dela fazer a químio. E antes do jogo, quando eu tive a oportunidade de falar com ela, ela falou assim: vai em paz porque você está em casa. É coisa de mexer, né? Coisa que faz diferença. Esse clube aqui é um clube de sentimento, né? Então, mexe. Muito bem, esse então o exato momento
que o Igor se emocionou bastante ao falar de sua mãe, que luta contra um câncer, né? Então, esse momento aí de muita emoção do técnico interino do Vila, Igor Magalhães, Pasquetto. O Tim, que está aqui com a gente hoje na condição de comentarista, jogou com o Igor. Conhece o Igor quando ele subiu da base pro profissional do Vila Nova, ali como zagueiro. Ô Tim, o Igor é isso, né? Ele é muito simples, ele é muito humilde. Muito. E acho que você particularmente tá orgulhoso de vê-lo dando conta do recado quando solicitado ali no profissional do Vila. Demais, Pasquetto, que é um garoto que eu vi, como você falou muito bem, crescer dentro do Vila Nova, acompanhei os passos dele, veio lá de Senador Canedo, tanto que era difícil, questão da categoria de base, e eu fico muito feliz, cara, de ver o Igor assim, crescendo na carreira. Já fez um baita de um trabalho ano passado no Sub-23 do Vila, tá tendo a oportunidade agora de, aos poucos, de se tornar o treinador hoje, interino do Vila Nova, mostrou um grande trabalho hoje, é um estudioso, é um garoto que começou e teve muitas dificuldades como atleta, porque ele era zagueiro e ele era baixo, então muito poucos treinadores davam oportunidade para ele, e ele mostrava ser um zagueiro rápido, técnico, que sabia sair jogando, mas tinha esse lado contra aí, muitos treinadores não davam oportunidade. E um que acreditou nele, e quando acreditou deu certo, que foi o Edson Gaúcho. Em 2005, o Igor consegue ser campeão goiano jogando, participando daquela final contra o Goiás também. Então fico muito feliz, assim, e realmente emociona muito essa situação, porque eu sei o tanto que o Igor é simples e o tanto que ele teve dificuldades no início da carreira. Então, assim, eu torço muito que ele consiga agora, como treinador, crescer cada vez mais e alcançar voos maiores na sua carreira, porque ele é um menino que merece por tudo que ele fez. Bom, vamos ouvir o Pintado agora também, com o André Rodrigues. Daqui a pouco o time completa sobre o Pintado. O Charlie, o Kleber, o Lopes e o Evandro ficam à vontade também para falar dos dois técnicos. E como foi... Pasquetto. Oi, Massad. Ainda em tempo, me permita, que eu consegui aqui agora, Sandra Ferreira da Silva é o nome da mãe do técnico Igor. E toda a sorte do mundo para ela, que está na luta contra o câncer, que é uma maldição, cara. Que ela consiga passar por isso, que junto com o Igor, com toda a família, consigam daqui a pouco comemorar a glória do Igor como técnico de futebol, seja no Vila Nova ou em qualquer outro clube.